Deus é perfeito? E a sua criação? O mundo que foi feito por Deus, segundo as teologias religiosas, como todos. Deus é perfeito? O mundo que foi criado por ele também é perfeito? Bom, esse foi um debate há muito discutido por várias culturas. Mas no nosso tempo, que a gente pode chamar-se de contemporâneo, os gregos basicamente foi que iniciaram esse debate. Uma vez que o Egito, lá, o Kemet, que era o Egito, eles já eram muito mais avançados em relação a esse debate do que os próprios gregos. E bebendo os gregos da fonte egípcia, né, que é a fonte ali dos negros, então eles apagaram esse debate filosófico que era discutido no Egito pelos negros e reacenderam como que esse debate é deles. Estou falando dos negros, Aristóteles, eu estou falando de Platão, eu estou falando de toda aquela turma ali. Então, desde aquele período, já se havia uma discussão. Porque se Deus é perfeito, né, um dos debates era saber o que era Deus, né, aí vem Platão com a sua teoria, mas vamos tomar aqui o debate como um todo. Se Deus é perfeito, por que o mundo não é perfeito? Então esse debate, senhoras e senhores, é um debate antigo. Aí eu perguntei aqui, ó, se Deus é perfeito, por que o mundo não é? Então isso aqui é um debate que teologicamente aqui falando, né, a IA foi formulada de acordo com a teologia, aí vem a justificativa, não, livre-arbítrio, aí porque o propósito maior, e etc, a perfeição de Deus, divina, ninguém sabe definir o que é Deus, né? Cada religião tem a sua definição. Mas aí vem Agostinho, Santo Agostinho, entre o século IV e o século V, especificamente, Agostinho de Hipona, e em uma canetada, né, com a sua teologia, ele define de uma vez por todas a perfeição universal divina e a perfeição da sua criação. Agostinho basicamente impôs na sua teologia, a sua época, de que, ó, Deus é perfeito, o mundo que foi criado por Deus é perfeito e ponto final. Você tem que aceitar e pronto. Se você não aceitar, você vai ser queimado, né, em nome do Senhor Jesus, em uma fogueira ungida e santa. É assim que foi determinado a sua época por Agostinho de Hipona. E assim a igreja queimou milhares de pessoas, justificando que se contradiziam, é claro, né, que diziam, não, mas a terra não é perfeita, você é queimado na fogueira. Por quê? Porque contradizeu ali a teologia estabelecida agora pela igreja, tá bom? Então Agostinho de Hipona, ele foi o precursor dessa perfeição universal divina, tanto do Deus bíblico, né, quanto também da sua criação. Mesmo você enxergando que o mundo tem os seus defeitos, mas você tem que acreditar pela fé. Eu já coloquei aqui o que significa a palavra herege. A palavra herege significa livre pensamento. Você não podia agora ter um livre pensamento acerca dessa temática. Você tem que concordar 100% com a teologia cristã, a teologia católica, de que o mundo é perfeito assim como aquele que o criou é perfeito também. Então, senhoras e senhores, lá no século IV, né, o Agostinho de Hipona, a cidade de Hipona, entre o século IV especificamente o século V, ele estabelece essas bases da Igreja Católica, do cristianismo. Lembrando que os evangélicos só vai surgir em 1517 com Martinho Lutero. Até então não tinha crente não, tá? Tinha só a Igreja Católica, e vamos contar aqui mais um milênio para frente para os evangélicos virem, tá bom? Mais de um milênio. E lembrando que é o Concílio de Hipona sobre Agostinho que determina o cânone que foi ali escolhido por Cartago. Não é o tema deste tutorial aqui, mas ali foi escolhido tudo. Foi escolhido o cânone, e foi que é o cânone do Novo Testamento, é claro, né, da sua Bíblia aí, foi escolhido basicamente nessa época aí, que é o Concílio de Hipona, que estabelece definitivamente o cânone do Novo Testamento, tá bom? Mas iniciou antes com Cartago ali em 393, mas é lá em 404, que é o Concílio de Hipona. Na época, Agostinho de Hipona já estava lá, o cânone, tá bom? Bom, não vim falar do cânone. Então, se Deus é perfeito, você acha de fato que essa perfeição estabelecida por Santo Agostinho está correta? Deus é perfeito na sua opinião? O mundo é perfeito também? Bom, se o mundo é perfeito, por que aqui neste mundo os fracos são devorados pelos mais fortes? Por quê, senhoras e senhores? Essa já era uma pergunta
né? Que se era debatida ou deblaterada há milhares de anos. Sempre se debateu isso. Mas, mesmo o mais fraco sendo devorado pelo mais forte, Santo Agostinho estabeleceu. É perfeito e ponto final. Mesmo você vendo uma cena em um animal sendo devorado vivo por outro, mas segundo Santo Agostinho, é perfeito e ponto final. Você não tem que questionar. Você questionar, você é um herege, né? Mesmo o animal sendo devorado vivo por outro, mas o mundo ainda é perfeito. Segundo Santo Agostinho e a teologia da Igreja Católica, né, a teologia cristã, aliás, que os evangélicos são só, né, um puxadinho ali da Igreja Católica, isso é perfeito. Crianças passando fome, segundo Santo Agostinho, ainda é perfeito, porque Deus é perfeito, a sua criação também é perfeita segundo a teologia cristã, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui nessa cena? Uma criança basicamente no lixo e... Ah, não é Deus essa mão aqui. É uma mão de um ser humano, né? Que está dando ali para essa criança um lanche, né? Um mero paliativo e um dinheirinho para a criança tentar sobreviver. Lógico que os pais vão ficar com esse dinheiro. Então, Deus é perfeito? Mais uma pergunta aqui para você. É perfeito? Então, explica para mim essa perfeição. Você consegue explicar essa perfeição para mim? Eu faço um desafio aqui para você. Explica para mim o quanto este mundo é perfeito, criado pelo divino, pelo aleluia, pelo criador, Deus cristão, Deus muçulmano, Alá, Jeová, Javé, o Deus cananeu El, do seu panteão cananeu, o que é o El, vem de Betel, vem de Israel, de Gabriel, que tem a sua esposa Xera, lá do panteão cananeu, ou seja lá o Deus que você quiser falar aí. Deus é perfeito? É. Então explica pra mim essa perfeição aqui. Deus é perfeito, o mundo é perfeito. E você precisa explicar essa perfeição, queridos. Vamos lá? É um desafio, viu? Se não for eu e você que intervenha pelo próximo, esqueça, não vem ninguém, querido. Tá bom? Não existe divindade lutando para te dar um prato de comida. Não existe divindade lutando para fazer o bem, porque eu vou ajudar você a pagar suas contas. Se uma divindade não tem coragem de vir para uma criança como essa, né? Não tem nenhuma, tem milhares e milhares de anjos no céu. É assim que está escrito nos textos, pelo menos nos textos bíblicos, né? Tem milhares. Mas na hora de vir para auxiliar alguém que está precisando, pelo menos um prato de comida, se não vier eu ou você, nenhuma delas vem. Aí a minha pergunta é, servem para quê esses miríades de anjos no céu? Só para batalha espiritual? Mas para lhe ajudar no prato de comida não serve, né? Aí eu vos pergunto, senhores, também, se essas divindades não têm a coragem de vir por uma criança que está passando fome e necessidade, a não ser que tenha a minha ou a sua intervenção, virá por você? Você tem certeza que virá por você, senhoras e senhores? Estou falando igual aqueles pregadores da igreja universal. Você tem certeza que o Senhor Jesus virá por você? Não vem por eles, mas vem por você. Não é? E segundo Santo Agostinho, porque é perfeito. Deus é perfeito, a sua criação também é perfeita. Eu vou lhe dar um conselho aqui de alguém que foi criado no lar religioso. Eu fui presbítero de igreja, professor de escola bíblica dominical, hoje eu sou estudioso, estudo a Bíblia, tá? Não só a Bíblia, que eu estudo a Bíblia normal, mas eu estudo ela em hebraico também, assim, que é a Bíblia da sinagoga do Recife, Hakituv Sheiarro, tá? Eu estudo, tá bom, senhores? De alguém que estuda teologia com força, fora as outras religiões. Se você não lutar por você, ninguém, nenhuma entidade virá por você. Porque eu acredito que o Deus desse mundo somos nós. Nós que podemos intervir para auxiliar e ajudar o outro. Se você está esperando que uma entidade vai descer para te ajudar, não está ajudando essas crianças que estão com fome, meu querido. Aí vai ajudar você, bonitão, coisinha linda, que tem condições de se levantar para trabalhar e batalhar e ir atrás do seu. Então, meu irmão, acorde. Só existe você por você e mais ninguém.